Pessoal, dando continuidade aqui, agora sim a gente vai começar a escrever o código mesmo, tá? Parando aqui, começando aqui da onde a gente parou na última aula, tá? A gente tem uma rota teste aqui dentro do Node já, né? Em Node.js, aqui no arquivo index.js. Vamos abrir aqui o terminal, tá? Para abrir o terminal, eu fechei aqui, né? Você clica fora de tudo aqui, ó, que é como se fosse a pasta raiz, né? E aí você coloca aqui Open Integrated Terminal. E aí ele já abriu aqui. É, Aí o que a gente vai escrever agora? A gente vai instalar aqui a biblioteca NodeFetch. A biblioteca NodeFetch ela vai ajudar a gente a fazer requisições para a API do Mercado Livre, tá? Eu tenho um probleminha nessa biblioteca é, que eu não consigo usar a última versão, então eu vou instalar a versão 2.7. Na verdade já está instalada aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como que instala. A gente vai instalar a versão 2.7, eu não consigo usar direito a última versão, não sei porquê. E também a versão, tem uma outra biblioteca que ajuda a fazer isso, que é a Axios, mas eu também não consegui usar. Então eu vou instalar aqui a biblioteca com vocês. Você vai digitar npm install node fetch assim, aí você coloca arroba e 2.7.0. E ele vai instalar a biblioteca. É, E aí vai ficar o seu arquivo package.json vai ficar basicamente igual ao meu, né? Então a gente já pode declarar a biblioteca aqui em cima. Depois que a gente instala uma biblioteca, a gente precisa declarar ela aqui em cima para a gente poder usar. Então a gente instalou na aula, né, a Express, a gente tem que declarar aqui. E esse aqui é só um apelido que a gente deu para o Express, né, para as funções da Express. E a gente está usando aqui o ChatGPT, ele escreveu esse arquivo aqui para mim. Ele colocou o path aqui, né, para servir os arquivos estáticos. O que, que isso quer dizer? Que os arquivos front-end do nosso projeto Node, ele vai estar dentro da pasta public. Como não tem nada aqui de barra, nada aqui, ele vai estar na pasta raiz. Então o que, que você tem que fazer? Clicar aqui fora, né, que é a pasta raiz, aqui fora de tudo. Aí você vai colocar no new folder, public. E aqui no public, por exemplo, vai ter o seu arquivo index.html. A gente não vai usar agora, tá? Então a gente pode criar mais para frente. Eu só criei a pasta aqui para ficar de acordo com o código que a gente está gerando aqui, né? Então o public vai ter o arquivo index.html, que vai ser o arquivo principal sei lá, do site, por exemplo, do portal, não sei. Vai ter o arquivo de estilos, né, que é o .css, vai ter o arquivo JavaScript, né, do front-end, .js, .js, enfim. Só que a gente está usando um path aqui, então a gente tem que declarar. Essa biblioteca path, ela não precisa ser instalada porque ela já faz parte como se fosse o combo de bibliotecas padrão do Node, né? Então a gente só precisa declarar ela. Const path igual require path. Pronto. Assim a gente já consegue é, ficar de acordo aqui com essa linha de código aqui. Aí a outra a gente já instalou a biblioteca node.fetch, né? A gente precisa declarar ela aqui em cima. Então a gente faz const node, vou colocar const fetch igual require node fetch. Aqui não precisa indicar a versão que está usando, tá? Sempre é bom terminar com ponto de vírgula e beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou rodar aqui o node para iniciar o servidor para ver se está tudo certo. De repente tem alguma coisa errada, a gente já corrige agora. Aí, lembrando que a gente instalou na última aula essa biblioteca aqui, que tá listada aqui nas dev dependencies. Então, essas dev dependencies ela não sobe para o servidor. Se você for colocar um servidor real mesmo, em tempo real, ele não sobe essa biblioteca, vai subir só essas daqui. É como se fosse uma dependência de desenvolvedor, sabe? Então a gente vai entender por que a gente instalou esse NodeMon aqui, né? E aí a gente colocou o atalho aqui em cima é, do Start. Como que eu faço para rodar? Sem esse atalho aqui, seria assim: nodemon index.js. E aí ele vai invocar, né, através do nodemon,
rodar o index.js. Só que a gente criou o atalho, então é só fazer isso, npm start. E onde start é esse atalho aqui, entendeu? Então vamos rodar o npm start. Ele vai rodar através do Nodemon, porque é o atalho que está aqui. Então, ó, servidor ativo na porta 3000 e o localhost 3000 está aqui, está ativo. Aí, por que a gente instalou o Nodemon? O Nodemon é o seguinte: eu faço uma alteração aqui. Se eu não tivesse com o Nodemon, cada alteração que eu fizesse aqui no meu código, fizesse um código, uma linha de código adicional aqui, e eu salvasse, eu ia ter que apertar aqui, apertar o Ctrl C, para ele parar o servidor e depois digitar node index.js. Toda vez que eu fizer uma alteração no código. Então imagina só durante você escrevendo o código aqui, testando o código, quantas vezes você faria isso? Você faria isso muitas vezes, sabe? Então depois que eu descobri isso aqui, eu falei, nossa, cara, economiza um tempo lascado. Porque o Node é o seguinte, cada alteração que você faz aqui no código, quer ver, ó, eu vou fazer uma alteração aqui, vou colocar aqui const, só declarar uma variável, teste, e vou colocar ela como nula aqui, como entre parênteses. Se eu der um Ctrl S para salvar, ó, ele já faz ele já restarta o servidor automaticamente. Ele encerra e inicia o servidor, ele reinicia o servidor. E é só dar o Ctrl S, só para salvar ele já faz isso. Então, cara, economiza um tempo muito absurdo, assim, sabe? Então, beleza, é isso. Por isso que a gente usa o Nodemon, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que eu vou alterar aqui já. Vou explicar para você. App use. Eu não vou usar o app use. Lá no Mercado Livre, aqui na página da API, aqui no final a gente está aqui, ó. Vou te mostrar onde a gente está. Primeiros passos, autenticação e autorização, tá? Aí a gente já fez isso aqui, já fez a autorização do aplicativo, já conseguiu o code, né? Que é o code que a gente vai precisar agora. Aqui, ó, a gente vai conseguir o code e agora a gente vai pegar o access, aqui, ó, trocando o code por um token, que é o access token, né? Então ele pede aqui, ó, requisição post. Não fica assustado com isso aqui, não, que eu vou te explicar tudo isso aqui, tá bom? A gente precisa de uma requisição post, ó, realizar um post. Então, aqui eu não vou usar esse ponto use. Esse ponto use, pelo que eu entendi, eu sou bem leigo, tá? Faz pouco tempo que estou estudando programação, mas pelo que eu entendi, esse use aqui é um coringa, né? Ele serve para várias coisas, mas a gente vai usar o post para ficar mais correto. E aí, geralmente, quando você pede para o ChatGPT, por exemplo, criar aqui uma rota, ele vai criar assim, ó, já diretamente o RecRes. Como a gente vai usar a biblioteca fetch, a gente precisa usar uma forma assíncrona de fazer as requisições. Por quê? Imagina que eu vou acessar o API do Mercado Livre e eu tenho que esperar a resposta do Mercado Livre. Não é imediato, sabe? Eu tenho que esperar a resposta. Então, quando eu tenho que esperar algo aqui falando de programação, né, a gente fala de programação assíncrona. Então, eu vou colocar esse async na frente para a gente poder usar algumas ferramentas aqui para poder esperar a resposta, né? Então, e aí durante o script aqui eu vou explicando para você como é que funciona. Meu filho acabou de acordar, tá chorando lá em cima. Se você escutar um choro de neném, é ele que tá chorando. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, eu já deixei o backup de scripts aqui porque para a gente poder ganhar tempo. Primeiro passo aqui, a gente vai declarar as variáveis que a gente vai usar, certo? Então, as variáveis que a gente vai usar para fazer a requisição, tá? Então, precisamos aqui do app-id. Lá na minha colinha, que a gente está aqui, né? Ó, lembra que na última aula a gente usou essa colinha aqui. O ID do aplicativo é o mesmo. O client secret a gente pegou lá na nossa aplicação, o aplicativo do Mercado Livre que a gente criou. O code a gente pegou na segunda aula, né? Através do link lá de redirecionamento lá do Mercado Livre, e a redirect URL é que a gente cadastrou também lá na aplicação do Mercado Livre, né? Então essas quatro variáveis aqui vai armazenar, né, as informações aqui que a gente precisa. Depois a gente vai precisar da URL principal
que vai ser a que a gente vai fazer a requisição, né? A URL, eu coloquei aqui, é a URL principal da API do Mercado Livre, que é, né, aqui, ó, tá até aqui, ó, o auth, né, que é da autenticação do Mercado Livre, para a gente poder obter o token. O intuito aqui desse código, desse script aqui, dessa rota teste que a gente está criando aqui, é obter o Access Token, o primeiro Access Token. O segundo, a partir do segundo, a gente já vai criar de uma outra forma, tá? E aí, pessoal, esse const aqui é uma forma da gente declarar uma variável no JavaScript, tá? Se você tem dúvida de JavaScript, tem um monte de conteúdo na internet, eu não vou explicar aqui para a gente poder ganhar tempo, tá? Vamos focar aqui na API do Mercado Livre. Depois a gente precisa do headers, que são algumas informações que a biblioteca fetch, né, quando a gente for fazer a requisição para a API, precisa de algumas informações para serem enviadas juntas com a requisição. Uma delas é o headers. Esse headers aqui ele vai dizer, né, informar que a gente está trabalhando com uma aplicação no formato JSON, né, as comunicações, né, digamos assim. E o content type é dessa forma, CSX www form URL encoded. E aí, beleza. E a outras informações aqui seria isso aqui, ó, que é os dados, né, que vão ser enviados junto com a URL principal. Na prática, o que ele vai fazer? A biblioteca fetch ela vai juntar isso aqui e vai colocar, por exemplo, essas. É como se fosse isso aqui, ó. Aí coloca uma interrogação, isso aqui, vai ficar uma baita URL. Para a gente deixar mais organizadinho, eu separei aqui, né, o URL principal e depois os dados que serão enviados juntos na URL. Então a gente vai copiar aqui, né? Cola aqui, beleza? Pessoal, aqui em dados, essa variável dados aqui, é importante falar o seguinte. Isso aqui não é uma aspas simples e nem uma aspas duplas. Quando eu tenho uma URL dinâmica que vai receber, por exemplo, não precisa ser uma URL, pode ser o valor de uma variável, tá? E ela é dinâmica, que ela vai receber, ó, você pode ver que esse app-id é o mesmo aqui. Ele está recebendo o valor da variável. É como se isso aqui tudo fosse substituído por esse valor aqui, entendeu? E aí são várias variáveis aqui que a gente está colocando, entendeu? Então a gente vai usar essas quatro variáveis dentro desse trecho aqui de código que vai receber, que vai inserir aqui na variável dados. Aí, se a gente inserir, por exemplo, aspas simples, ele não funciona. Tem que ser duas crases, uma no começo e uma crase no final, tá? Você tem que prestar muita atenção porque não pode ser esse ponto assim, ó, tá vendo? Esse acento, ele tem que ser aquele acento invertido, tá bom? E aí quando você faz isso, ele consegue colocar a variável dinâmica aqui na sua variável, tá bom? Beleza. Próximo passo é a requisição que a gente vai fazer. A requisição vai aqui embaixo e a gente está declarando uma resposta. O que é essa resposta? Quando a gente faz essa requisição aqui, usando a biblioteca fetch, o Mercado Livre, nesse caso aqui, ele vai enviar para nós uma resposta. E essa resposta é o que a gente quer. Então a gente tem que armazenar. Se não precisasse armazenar, seria só uma requisição padrão, poderia fazer isso aqui, ó, tá? Mas como a gente quer visualizar essa resposta, a gente vai armazenar dentro da variável. Aqui, como que eu montei, rapidinho, voltando aqui, como que eu montei essa URL aqui? É exatamente o que tem aqui, ó. O próprio headers aqui, ó, quando tem H aqui é o headers. Então eu colei lá, copiei e colei lá. Essa aqui é a URL principal, né? Aqui, URL principal. E aqui embaixo tem tudo que vai nos dados, né? Que é data, né? E vai no corpo da requisição também, né? Por isso está body aqui embaixo. Depois eu explico. Então, ó, essa primeira parte aqui, ó, até o e-comercial, é o authorization code. Aqui, ó, tá aqui, ó, exatamente isso. Tá? Aí, para juntar as duas linhas aqui, eu preciso colocar um e-comercial. Tá? Aí eu coloco o e-comercial, a linha de baixo até o e-comercial. Aqui, ó. Você pode ver, ó, tá certinho
e até aqui ó, é a variável que ele indica para a gente substituir. Né? Nesse caso, a gente substituiu pela nossa variável, né? Aqui. Esse cifrão aqui precisa ser usado e abre e fecha chaves para a gente poder usar uma variável dinâmica junto com essa crase que está aqui no começo e no final. Depois você pode pesquisar sobre isso, perguntar para o chat GPT, enfim. Vamos ganhar tempo aqui, vamos correr. Essa terceira parte aqui da minha URL vai ser essa aqui. E o code e o redirect. Esse último aqui pode ignorar, tá? Então o code está aqui e o redirect aqui, beleza? Vamos voltar aqui. Aí a resposta, a requisição, ela deve ser feita dessa forma. Fetch, né, a wait é uma. Como eu estou usando a async aqui, eu posso usar o wait. Se eu tirar esse async aqui de cima, ó, ele não deixa, tá vendo? Ele dá que está errado. Então eu tenho que usar o async. É uma programação, uma requisição assíncrona. E aí eu só posso usar a wait, porque ele vai esperar a resposta do Mercado Livre. Se eu deixasse assim, ó, ele não ia funcionar direito. Porque se o Mercado Livre demorar um pouquinho para enviar a resposta, o meu código ele já fecha, ele não deixa mais, né, ele não abre, não tem um tempo de uma janela de espera. E quando eu colocar o wait, ele vai forçar o código aqui, né, o script, a esperar a resposta do Mercado Livre para poder avançar no código do que está embaixo aqui, tá bom? No caso aqui, o que está embaixo até isso aqui, né, que é o nosso script. E aí ele abre e fecha as chaves, né? Abre aqui e fecha aqui embaixo. E aqui no meio eu coloco algumas informações que é padrão aqui da biblioteca fetch, que é o method, que é post, né? Porque o Mercado Livre mesmo ele recomenda que seja post, ele exige que seja post. O headers, e aí eu coloco headers dois pontos, porque essa parte aqui é obrigatória, né? Ela é fixa do código, a biblioteca pede essas nomenclaturas. E aqui eu coloco a variável. Então, como eu armazenei o headers aqui dentro da variável headers, eu tenho que colocar headers igual a headers. Headers dois pontos headers. E body, que é o corpo, vai os dados. Então, o dados ele está pegando aqui da variável de cima. E aí, beleza, a requisição está sendo feita aqui. Agora, eu preciso tratar essa requisição. Vamos lá, eu vou copiar as últimas linhas do nosso script. Eu vou explicar. Quando a gente coloca essa resposta aqui, o Mercado na verdade a API, né, seja do Mercado Livre, seja de outro site, outra plataforma, ela vai mandar uma resposta toda desengonçada, digamos assim, né? E aí a gente precisa transformar num JSON que fica mais bonitinho da gente olhar, que fica mais legível, digamos assim. Aí a gente tem que colocar aqui ó, a resposta, eu coloquei uma nova variável, coloquei resposta JSON e await tem que esperar a resposta que está chegando aqui, né? Porque é uma assíncrona, né? A gente tem que esperar eu colocar o wait. Se eu deixar aqui, não funciona, tá? Assim não funciona. E ponto .json, que ele vai transformar a resposta toda no arquivo JSON, tá bom? E tem que ser JSON, abre e fecha parênteses. E eu vou dar um console.log da resposta JSON. A gente quer visualizar essa resposta aqui no console, nesse console aqui que é o terminal, tá bom? Quando eu coloco o console log é porque eu vou visualizar isso aqui no terminal. Beleza, salvamos o código. O NodeMon já está rodando aqui, né? O servidor já está rodando. E aí eu coloquei um res.send. Esse res é a resposta da rota, não tem nada a ver com a API do Mercado Livre, tá? É a resposta que o nosso script está mandando para quem fizer a requisição do nosso script aqui. E aí eu coloco um send, que é para enviar, né? E aí, entre parênteses, eu coloco OK. Por que eu coloco isso? Só para a gente saber que deu certo, né? Que o script foi rodado inteiro, né? E aí, o que eu vou fazer? A gente vai usar o Postman. Postman. O que é o Postman? É uma forma da gente testar as nossas APIs. Isso aqui nada mais é que a gente criou aqui, é uma API. A gente criou a nossa API, a nossa própria API, né? E a nossa API está conectando com a API do Mercado Livre. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa agora acionar a nossa API, né? E aí a gente vai usar o Postman. O que acontece? Você vem aqui no Google, digita Postman, download,
E aí você vai baixar, next, 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 próximo, 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 e você vai instalar, e aí ele vai pedir para você fazer o login e tal, faz um cadastrozinho, é bem, bem simples, é de graça, tem a versão paga, mas a gente vai usar a versão de graça aqui, e aí ele vai instalar no seu computador, o Windows aí, tá bom? E aí, a gente vai iniciar aqui, ele inicia em branco assim, né? Ele vai iniciar em branco. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui, se o seu não tiver aqui, o que você faz? Clica aqui em API Collections. Você pode criar uma nova aqui, uma nova Collections, Blank Collections, né? E aí ele vai criar uma, como se fosse uma pastinha. Ou você pode também já ir direto aqui para a parte da direita aqui, que é o que a gente vai usar, tá bom? Normalmente ele não pede para criar uma Collections, né? Você pode criar também aqui uma, cadê? Uma aqui, ó, nova, aqui new, né? New é em cima aqui. Aí você coloca HTTP, ele vai abrir aqui, tá vendo? Ele abriu aqui do lado mais uma aqui. E aí a gente vai fazer uma requisição. Aqui é post, tem que bater com o que a gente criou lá. Aqui é post, né? Ó, app.post. Então aqui no post a gente tem que colocar post. Se fosse get, seria get. E aí a gente vai colocar http dois pontos barra barra localhost 3000. O que é esse aqui? É o nosso servidor, o endereço do nosso servidor, tá aqui, ó. Beleza? E aí barra teste, que é o nome da nossa API, entendeu? A nossa rota que a gente criou aqui, que é a nossa API. E agora, se tudo der certo, a gente vai conseguir testar. Vamos lá. Send. Ó, ele deu OK aqui porque ele recebeu a resposta aquela OK que a gente deu aqui embaixo. Então significa que o nosso código rodou completo sem nenhum erro. Porém, aqui ó, no terminal, ele deu um erro falando que o nosso código de autorização ele foi expirado. Quando acontecer isso, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui na minha colinha e aquele endereço, aquela primeira vez que a gente fez, que a gente gerou o code, aquele link que a gente gerou, a gente pode dar um Ctrl C, vai lá no navegador, dá um Enter aqui e ele vai gerar de novo um novo code, tá? Porque às vezes você espera muito tempo para gerar o primeiro access token e aí ele expira, esse code aqui também expira. Então a gente vai copiar aqui e vai substituir lá no nosso script. Aqui no script, ó, onde está o code, a gente substitui. Você pode ver que vai mudar. Mudou. Aí a gente vai tentar de novo. Vai dar um Ctrl S para salvar. O servidor está rodando, ele reiniciou. Vem no Postman, dá um send. Deu OK aqui. E aqui ó, a resposta já foi diferente. Ó. A resposta é a resposta é isso aqui. Ó. Então ele deu o nosso Access Token. Esse aqui é o nosso Access Token. Finalmente nós conseguimos o Access Token, mas não só o Access Token, que é muito importante. O primeiro é o Access Token e o segundo, o último aqui no caso, é o Refresh Token, que agora a gente vai usar para acessar, para gerar os próximos Access Token. Entendeu? A gente não vai mais usar esse code, esse maldito code aqui, que a gente pega na URL. A gente vai pegar agora, vou até abrir aqui para você. Aqui, ó. Para obter os próximos Access Token, obter o Access Token a partir do Refresh Token. Aí a gente vai enviar a ID da aplicação, né, o ID, o Client ID também, Client Secret e o Refresh Token. E aí ele vai gerar um Access Token novo, que é válido por 6 horas. Então a gente não vai mais precisar desse maldito token, desse maldito code que fica expirando toda hora. Então pronto, aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar, copiar e colar na minha colinha. O Access Token e o Refresh Token é esse aqui de baixo. Eu vou copiar aqui. E nos próximos vídeos a gente vai aprender como gerar os próximos Access Token, tá? Gerando o Access Token a partir do Refresh Token, a gente está pronto para fazer as requisições e consumir a API do Mercado Livre de verdade. Por exemplo, pegando dados de vendas, dados de envios, dados dos clientes, enfim, tudo isso, tá bom? Então te vejo na próxima aula. E é isso, fica com Deus, até a próxima aula.